vamos lá, cara. Nosso papo hoje é tráfego, né? Tráfego Aí. pago, que para muitos é um dilema, para outros acreditam ser a solução dos problemas. Então a gente vai tentar trazer um pouco disso aí, né, nesse livecast aqui, em 40 minutinhos. Então eu já vou deixar você abrir, falar um pouco até mesmo do que você faz, e já introduz aí para a galera o que é tráfego. A gente tem três perguntas aqui que eu vou trazendo ao longo da nossa conversa. Boa. Eu comecei aí na área do marketing lá em 2011, e quando tudo ainda era mato, assim, né? Essa parte de tráfego principalmente, falando aí em rede social, na época tinha estratégia para... Ainda não tinha tráfego pago, mas a gente estudava estratégia para Orkut. Então, Nossa Senhora. das antigas mesmo, e Facebook estava engatinhando, Instagram nem existia praticamente. E aí, com o tempo, as plataformas foram implementando, né, essa possibilidade. E aí, falando bem do beabá mesmo, assim, uma coisa é o conteúdo orgânico, quando a pessoa publica ali na rede social e ela tem o alcance orgânico, é distribuído para uma parcela dos seguidores dela. E o tráfego pago já é literalmente você pagar para a plataforma para ela poder atingir mais pessoas e também atingir um público que você determina. Então, as vantagens são ampliar o alcance e direcionar para o público certo. E aí, isso a gente falando da parte de rede social. Falando no Google, existem ali dentro do Google, né, o guarda-chuva Google, ele tem a rede de pesquisa, onde as pessoas literalmente pesquisam alguma coisa, e aí ele aparece ali nos primeiros resultados, marcadinho ali como anúncio, né? Então, esses são os anúncios pagos no Google. O segundo ponto, a parte de display, que são os banners. Então, a gente entra em alguns sites aí, blogs e tal, e vê alguns anúncios em banners, e até aplicativos também. Então, o que o Google faz? Eu anuncio a minha empresa lá, o Google coloca um espaço de banner dentro de um site X, vamos supor, a gente está aqui em Juiz de Fora, Tribuna de Minas, tem lá um espaço disponível, né? E uma parte da receita daquele anúncio ali vai para o Google, outra parte vai para o próprio Tribuna de Minas, né? Que disponibilizou aquele espaço. E o terceiro ponto seria o YouTube, né? Aqueles anúncios em vídeos que a gente vê ali antes de começar a assistir um vídeo, são anúncios pagos, faz parte também de tráfego, né? E além disso, dentro do próprio YouTube ali tem como também exibir banner de anúncio, tem outros formatos. Mas basicamente assim funciona. Legal. Sobre essa questão você falou muito do orgânico aí, e é muito engraçado porque às vezes a gente acaba teimando, né, batendo cabeça, gerando determinados conteúdos, deixando no orgânico. Eu vou dar um exemplo, as próprias lives, né? Obviamente essas lives agora, o objetivo é a gente criar um conteúdo e tal, e essa live ela está no orgânico, a gente não está anunciando essas lives. E aí a gente precisa entender, por outro lado, que o Facebook, né, hoje a Meta, ela é uma empresa, então ela vai entregar para o orgânico cada vez menos, porque ela está querendo vender e vive de patrocínio, né? Vive de anúncio. Então o objetivo dela é esse, ela é uma agência de publicidade que sabe exatamente tudo que você faz, o que você come, o que você não gosta, tem os dados importantes. Então é legal a gente falar isso, porque realmente, galera, cada dia mais está mais difícil crescer no orgânico. Por isso, a vantagem para nós aqui, eu digo que é da área do marketing também, né? Assim como a Ciane teve aqui também, é a concorrência. Porque quando entra o TikTok dando muito orgânico para a galera, o Facebook acaba tendo que, né, tipo assim, dar um pouco mais de entrega no orgânico, aí te faz criar um Reels, que é uma coisa mais pegando com conteúdo de vídeo propriamente dito, né? Uhum. Texto, quando a gente acaba postando, o Diego posta muito em site, em texto, a gente sabe que esse alcance é pequeno, e muitas das vezes a gente tem ali, até mesmo como quando a gente puxar um tráfego, né, Diego, a pessoa saber o que tem no conteúdo, isso ajuda também. Então tem essa importância, e eu acho legal só pontuar isso, tá? E, cara, uma coisa não elimina a outra, eu sempre gosto de falar, né? É legal, existem formas, estudos, boas práticas de se criar conteúdo orgânico para que ele seja, digamos, mais viral, para que a plataforma distribua mais, né? E a lógica das redes sociais aí, de distribuição, de alcance,
ela é bem simples. Quanto mais engajamento tiver, mais ela vai distribuir. Porque, segundo eles defendem lá, eles falam, eles prezam pelo bom conteúdo. E a partir do momento que as pessoas estão interagindo com aquilo, é um indício de que o conteúdo é bom. E aí eles entregam mais, né? E existe até profissionais aí que ensinam isso. Tem um cara que chama Riezer. Ele é muito Raiz, bom. E muito bom. ele meio que dá uma brincada falando que não precisa de tráfego pago, ele meio que dá uma zoada nisso, mas que na verdade as coisas andam juntos, né? E uma coisa legal de falar é que assim, o orgânico, ele é gratuito, entre aspas. Por quê? Para a gente poder conseguir dedicar ao orgânico e fazer um bom trabalho, o que a gente investe? Tempo. E tempo. Muito tempo, inclusive. E tempo é dinheiro. Então, assim, cabe à pessoa encaixar na estratégia dela a escolha, né? Ela vai conseguir dedicar tempo para poder criar um conteúdo orgânico, ou ela prefere, às vezes, botar uma grana para ganhar tempo, economizar um pouco, ter mais alcance, entendeu? Então, é um trade-off ali. Uma coisa não elimina a outra, mas, ao mesmo tempo, você escolhe aonde acabar dando mais foco, né? Exatamente. O Vlad falou anteontem, né, na nossa live. O cara fala, eu tenho Instagram. Ele fala, não, quem tem Instagram é o Zuckerberg. Você só usa o Instagram. Tá no terreno. Então você vai precisar. Você está no terreno dos outros, você está plantando no terreno dos outros. Então, e o que você falou vai no sentido. Não é gratuito, né? A gente precisa muitas vezes investir num profissional até para criar as nossas artes e o conteúdo propriamente dito também não é simples, embora possa parecer, né? E é legal. Você falou essa questão da métrica e do algoritmo, né? Que aquele também é outra questão, outro termo que é muito usado. É a questão de algoritmo. O Instagram, ele quer que você fique na tela, cara. Ele quer que você fique lá, com o aplicativo aberto. Então, sem mistificar muito o algoritmo. O dono do negócio quer que você fique ali mais tempo, enquanto você está ali mais tempo, você não está no TikTok, você não está fazendo outra coisa. Em relação a eles falarem que prezam por bons conteúdos, é claro que o bom ele é subjetivo, né? Mas, infelizmente, a gente está num país... a nossa não está no país, está num país maravilhoso, né? O Brasil é um país maravilhoso, mas a gente culturalmente é muito escasso nesse ponto. As pessoas preferem ser entretidas do que educadas. Então, muitas das vezes, o conteúdo que prende é o conteúdo engraçado, é alguém zoando, é uma tragédia, né? E muitas das vezes os bons, no meu conceito, e eu acredito talvez é no seu, é o conceito educativo, didático, que faz a gente edificar, crescer de alguma forma. Muitas das vezes esse conteúdo não segura. Né? Às vezes é mais fácil você ser polêmico, e aí, igual, por exemplo, eu postei, a galera lá falou ontem sobre aquelas profissões que estão acabando, discordo de algumas, e hoje vou me posicionar ali a respeito, mas é aquela questão, você tem que usar uma polêmica para poder ter organicamente algum engajamento, vamos dizer assim, né? Então, esses bons conteúdos, eu coloco esse aspas aí no sentido, porque eu acho que tudo é bom, cada um está buscando uma coisa, né? A gente gosta de conteúdo. Cada um usa a plataforma da forma que achar melhor. Tem gente que... o Rick Chester brinca, uma vez eu assisti a palestra dele e fala, você tem a escolha de navegar ou naufragar. Então, tipo, tem gente que prefere seguir pessoas, marcas, enfim, perfis, conteúdos que vão agregar e que vão gerar aprendizado. E tem gente que prefere pelo entretenimento. Tá tudo bem, cada um escolhe o seu ponto. Mas realmente tem essas estratégias aí de dar essas entre aspas, aí, ludibriadas na galera e conseguir engajamento, né? Bacana. E aqui vou entrar com uma primeira pergunta sobre plataformas, né? A pergunta que eu tinha recebido aqui, eu não vou sair da live, mas eu te printei ela, depois eu te mando. É que a pessoa perguntou sobre plataformas. Eu não sei se essa estava naquelas perguntas que eu te mandei, Diego, mas eu me veio à cabeça, eu anotei. Você falou que as pessoas podem anunciar em aplicativos. Você sabe como eu consigo anunciar num jogo, por exemplo? Que hoje isso é tradicional. Eu tenho alunos hoje na faixa de 10 a 14, e eu vejo tanto que esses meninos só lidam com jogo, cara. O aparelhinho dos meninos, dos moleques, é jogo intervalo, junta 3, 4 no cantinho, qual jogo você está jogando e tal. E ali é um ponto de anúncio, né? Desde que o jogo disponibilize o espaço para anúncio
E aí, se ele fez ali, disponibilizou, por exemplo, para o Google, a gente configura lá dentro do Google onde aparecer e selecionar tipos de plataforma, qual tipo de entretenimento, isso tudo dá para poder ir cercando ali. Eu mesmo uso o Duolingo, que é de idioma, de inglês, e aí o Duolingo ele tem anúncios, né? Se você usar a versão gratuita dele. E aí esses anúncios ali você configura, né? Se você quer exibir ali, por exemplo, um outro jogo para a pessoa fazer download ou um conteúdo seu para a pessoa acessar, enfim. Mas é possível e o Google é uma das formas de fazer isso, né? E você configura isso lá dentro da plataforma. Claro que dependendo aí do empreendedor, é aquilo que a gente falou do tempo e dinheiro. Pontos acaba sendo bem avançado essas configurações e essas estratégias, né? Mas é possível anunciar em jogo. Aí então, uma pessoa até comentou que o Duolingo tem um alcance incrível. E realmente, eles têm muitos usuários, né? E acaba sendo bem efetivo. Isso é legal, porque uma das perguntas era essa, né? Porque tradicionalmente as pessoas, na grande maioria, conhecem Google e Instagram, onde tem os anúncios, né? O Google, a gente fala Google, a gente está falando de YouTube também, né? Sim. Muito importante. E tem outras plataformas aí que eu conheço até de nome, que é aquelas que você tem dentro de plataformas de notícia, né? Que você Tabula. consegue fazer Tabula. O próprio LinkedIn também é possível, né? Isso que eu ia falar. LinkedIn e TikTok, por exemplo, né? O TikTok está forte ultimamente aí na parte de anúncios. Inclusive, eu recebo vários anúncios do TikTok convidando para anunciar dentro do TikTok, lá no YouTube, eles colocam anúncios lá. E no LinkedIn também. LinkedIn sempre com aquela pegada mais corporativa, né? E acaba tendo ali um custo um pouco mais alto se comparado com outras plataformas, mas por um motivo. É o famoso tiro de sniper ali bem certeiro, porque lá ele te oferece possibilidade de segmentação muito poderosa. Você consegue, por exemplo, eu quero atingir diretores comerciais em São Paulo. E aí ele vai anunciar, né, vai aparecer ali o seu anúncio para pessoas que colocam lá o cargo no LinkedIn como um diretor comercial que seja de São Paulo. Então, dá para poder dar um tiro muito qualificado certeiro. Demais, inclusive o lead ali, né? Naquele caso. Exatamente. Então, obviamente, vai acabar tendo um custo mais alto se comparado, né? E o que tipo de anúncio assim, você já teve aí que você falou, caraca, isso é absurdo. Primeira vez que cai um anúncio, algo no sentido que algum cliente te pediu, algum posicionamento diferente, foi algo inusitado assim. Você tem algum caso desse? Cara, até hoje nunca peguei não, mas até evito alguns casos assim, porque tem alguns nichos que o pessoal chama de nichos black, né? Que são nichos mais polêmicos, são galera que vende produto para cunho sexual, enfim. E aí, isso aí acaba sendo mais polêmico. Eu, até hoje nunca peguei nada muito inusitado, não, só os mais tradicionais mesmo. Mas é arriscado, assim, pode dar muito bom, mas pode também ter conta bloqueada, enfim, e aí depois passar um perrengue para conseguir anunciar de novo. Existem estratégias para isso, a galera cria contas de contingência, né? Tipo, várias, como se fossem contas reservas, para poder tentar passar por cima dessas travas. Mas realmente até hoje nunca tive nada muito inusitado, não. E, por exemplo, no caso de estratégia, para quem às vezes tem um negócio e acredita, talvez, como eu falei no início aqui, né, pode acreditar que é só ter tráfego pago que vai resolver os problemas. O que normalmente a pessoa, quando está com essa dúvida, ou de negócio, o que a informação de um gestor de tráfego, nesse caso, ele pode passar para aquele empresário, ou pequeno empresário, ou profissional liberal, vamos dizer assim, e em que momento que você acredita que até onde ele vai sozinho, até onde ele não adianta ele fazer tráfego, ou se tem essa dica, sabe? Tipo assim, acabei de abrir um negócio, cara, o que eu faço? Tipo assim, como é que é aquela consultoria diagnóstica que você faz? Assim,
acaba sendo uma verdadeira antivenda. Porque eu prefiro alinhar a expectativa antes, entender a realidade da pessoa e muitas vezes até jogar contra o próprio patrimônio do que ficar querendo empurrar as coisas goela abaixo e a pessoa não conseguir ter ali, às vezes, poder financeiro de investimento ou de estrutura para conseguir aguentar o que vem depois, né, no pós-tráfego. Então, eu acho que a pessoa ela tem que se estruturar minimamente em termos de capacidade de atendimento. Acontece muito a gente, às vezes, fazer uma campanha, algum tipo de trabalho ou alguma ação específica. E aí a empresa do outro lado não conseguir nem dar conta do volume de atendimento, não conseguir responder, coisas nesse nível, sabe? Parece bem básico, mas acontece muito. Outro ponto, a empresa, principalmente empresas de serviços, que têm vendas um pouco mais complexas ali, não ter um mínimo controle interno de leads ali, né? Ou seja, caiu ali a oportunidade, caiu um contato, alguma coisa. Se a pessoa não tiver ali um mínimo controle, cara, que seja um caderninho, aí um pouquinho mais avançado, uma planilha, um pouquinho mais avançado, um software de CRM, ela não vai ter o controle e não vai conseguir simplesmente mensurar no final se está valendo a pena ou não. Né? De onde está vindo aquele lead, veio do tráfego, no final ele fechou, ou está desistindo, ou está atingindo um público muito errado, né? Está caindo pessoas que não têm a ver com o meu negócio. Então, tem que pensar um pouco nisso, e não só ir na empolgação, de tipo, vou anunciar, vou fazer tráfego, não sei o quê, entrou né, no oba-oba, está na moda, e vamos fazer. Eu acho que vale essa reflexão, esse passo atrás, né, esse um passo atrás para poder entender se ela está no momento. E aí, o que você falou, às vezes a pessoa está muito no início, cara, botãozinho azul de impulsionar lá, às vezes já vai trazer os primeiros resultados para ela. Ela consegue fazer uma segmentação Tem que falar maior. sobre esse botão aí. Eu tenho algumas ressalvas negativas em relação a esse botão por causa da própria segmentação, né? Mas eu sei que tem gente que utiliza e tal. Então eu queria até aproveitar que você tocou nesse assunto. Eu não tava, você até me lembrou, eu estava com isso na cabeça ontem para te perguntar, mas você me lembrou agora. Qual que é, sei lá, se seria taxa de efetividade, enfim, ou se, galera, funciona, mas ajusta isso aqui mesmo que você consegue se virar, tem algo nesse sentido? Olha, Eu sei que você é igual eu, cara. Você prefere dar a dica certa e perder venda e deixar o cara claro, na confiança do que empurrar. Eu sou claro. assim também. Claro. Eu acho que o principal ali, cara, é ter atenção à segmentação e testar, né? Testar pequeno, não investir uma grana muito absurda, porque às vezes você vai acabar ali no calor, segmentando mal e vai jogar e rasgar dinheiro. Então ele oferece ali alguns tipos de segmentação, mais limitadas, né? Quando a gente faz de uma forma mais profissional, através de gerenciador de anúncios, dá para poder criar estratégias um pouco mais avançadas, mas a mínima segmentação a pessoa tem que ter essa noção. Ó, o meu tipo de negócio, ele é local, eu vou atender só, por exemplo, Juiz de Fora. Então, poxa, tem que sim segmentar ali por localização, né? Entender quem é o seu público. Poxa, meu público, a maioria é mulher de 20 a 50 anos. Então, isso tudo dá para poder configurar ali dentro. E até de interesses também, pessoas que manifestam interesses por determinado tema, determinado assunto. Isso aí é o básico, mas que às vezes a pessoa vai ali no piloto automático, sai avançando, avançando, avançando e não configura nem isso. Né? Então, eu acho que o principal ponto é isso aí, até porque, como eu falei, é um primeiro passo, não dá para poder aprofundar demais através desse impulsionamento do botãozinho azul. Né? E E você pensar. falou o mínimo ali, o que você chama de mínimo em termos de orçamento diário para aquele turbinar ali? Acho que agora mudou o nome, agora é turbinar, né? É, Turbinar e Então, na plataforma de anúncio mesmo no gerenciador, até pouco tempo atrás estava R$ 6 por dia no mínimo, o valor mínimo ali que o pessoal recomendava e até era possível colocar. Então, se a pessoa conseguir colocar ali um período de alguns dias rodando por um valor, sei lá, R$ 10 por dia, R$ 15 por dia, já é um primeiro passo. E quando a gente arrasta ali a bolinha no impulsionar na hora que vai configurar o orçamento, ele já dá uma prévia do alcance. Ele dá
um range ali, ó, se você colocar R$ 20 por dia, ele pode alcançar de 2.000 a 5.000 pessoas, né? E esse alcance vai depender também da própria performance do anúncio, né? Então, assim, se for um conteúdo, uma imagem, um vídeo que esteja chamando atenção e esteja tendo interação e o Instagram, por exemplo, visualize que entenda que aquilo ali é de qualidade, as pessoas estão gostando, ele vai entregar mais, né? Ele vai aproximar mais do limite superior desse intervalo de alcance ali que eu falei. Então, isso também vai depender muito da qualidade do anúncio. Um macete que é bem interessante, que a pessoa que vai fazer isso, tem como ela entrar nos insights lá do Instagram dela, da conta dela, ou se ela não tiver a conta profissional ali, não tiver acesso aos insights, ela pode olhar no feed dela qual post teve mais curtida. Então, isso é uma coisa básica. Ela viu qual teve mais curtida, ela pode fazer conteúdos naquela mesma linha, anúncios naquela mesma linha, ou usar aquele próprio post para impulsionar, porque já é um indício de que as pessoas gostaram do conteúdo. E aí as chances daquele impulsionamento funcionar são maiores. Bacana, bacana, legal. Bons insights, tá doido. E tem Aqui, um ó. outro também, se a pessoa conseguir acessar os insights, ele consegue ver lá qual tipo de post conseguiu captar mais seguidores. Então, se a pessoa estiver buscando seguidores, ela consegue ver qual funcionou melhor nesse ponto e aí anunciar ele, sabe? Então, tem os macetinhos assim. Tem a pergunta do Rafa Paiva. É verdade que excesso de segmentação atrapalha? Cara, é difícil a gente cravar, porque às vezes quanto mais segmentado, mais restrito vai ficar, mais caro vai ser o custo por lead lá no final, né? Mas vai, então, você não Dependendo vai... do ticket, vale a pena, né? Para vender um apartamento. Exatamente, você não vai ter volume, mas vai ser uma coisa mais certeira. Então, assim, existe defensores de que tem que segmentar poucos e defensores de que tem que segmentar muito, né? Aí depende do nicho da pessoa, depende do que ela já fez de teste. Uma coisa dentro do marketing digital, assim, é isso, é teste. Porque o que funciona para uma pessoa e para um segmento pode não funcionar para outra. Então, por isso que é difícil, em alguns pontos, cravar uma verdade absoluta. Bacana, bacana. Você falou até do custo por lead, e tem uma pergunta lá que era, a pessoa pediu para conceituar o CPC e CPA, falou que não entendia nada disso. Possivelmente, quando a pessoa pergunta, eu parto do pressuposto que ela talvez esteja fazendo sozinha o tráfego, né? Porque isso são indicações que tem lá no gerenciador de anúncio. Eu acredito que ela fazendo sozinha, porque se talvez ela estivesse auxiliando por um profissional, o profissional explicaria, né? Mas legal, eu trouxe a dúvida, eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Conceitua para nós. É CPC e CPA. Então, existe uma série de siglas aí dentro do digital, do tráfego e tudo mais, que às vezes, ou várias siglas querem dizer basicamente a mesma coisa. CPA, por exemplo, pode ser ali custo por aquisição. Então, quando você faz um anúncio, a pessoa clica e depois converte, essa conversão ela pode ser uma compra, ela pode ser se cadastrar em alguma coisa e pode ser entrar em contato, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, acaba que você adquiriu ali, né, aquele contato, aquele lead. E tem gente que chama de CPL, que é o custo por lead. Então, você basicamente um cálculo, né, onde você considera o valor investido e o quanto você teve de retorno com aquilo ali. Sendo o retorno, como eu falei, depende do que a pessoa está configurando. Se ela está vendendo alguma coisa numa loja virtual ou se ela está simplesmente querendo captar um lead para atendimento e dar sequência na venda. Outra sigla que é muito usada, CTR. Então, por exemplo, no Google, apareceu o seu anúncio 100 vezes, mas foi clicado 10 vezes, seu CTR está de 10%. Então, é a taxa de clique em cima do seu anúncio. Isso dá a entender que, poxa, se o CTR está alto, o seu anúncio está bom, está com uma qualidade legal. Está aparecendo e bastante gente está clicando, está chamando atenção. Então, tem uma série de siglas que, como eu falei, às vezes, dependendo da abordagem da pessoa, ela pode usar CPA, pode usar CPL, o CPC, o custo por clique. Então, você fez lá o anúncio, investiu X,
e teve Y de cliques, você divide esse valor e vai ter ali quanto que custou cada clique para você, né? E mais uma vez, existe custo ideal, existe taxa ideal? Depende do segmento, depende de uma série de coisas. Então, tem CTR, tem CPC, que é muito bom para e-commerce, e tem CTR, CPC, que é muito bom para serviço. Então, isso pode variar demais, né? Variar demais. Eu tenho cliente que eu estava um dia olhando com ele, estava me mostrando as métricas dele, e ele tem, tipo assim, custo por aquisição, custo por lead, de quase R$ 3.000, né? Por quase R$ 3.000 de coisa. Quando você vai olhar, mas é um produto que cada venda é 60, 70 mil de comissão. Então, R$ 2.000, cara, vale muito a pena. Então, a gente pode assustar, né? Você gasta R$ 2.000 para você trazer esse cliente para cá. Claro, depois que ele compra comigo, eu tenho média 50, 60 mil de comissão e eu tenho a confiança dele, que isso aí não tem preço para as outras vendas, que depois esses R$ 2.000 vai diluindo aí ao longo do tempo, vamos dizer assim, né? Isso aí. Quando a pessoa tem um serviço, alguma coisa que tem recorrência, muitas vezes ela tem que levar em consideração ali o tempo que o cliente vai ficar com ela, o famoso LTV. Então, às vezes, no inicinho ali, ela toma um prejuízo, porque, sei lá, poxa, o meu custo aqui está de R$ 500, mas eu vendo uma mensalidade de 100. Tá, beleza. Nos 5 primeiros meses, você vai empatar. Ficar comigo uns 6 meses. Você vai empatar ali, a partir dali para frente é lucro, né? Então, tem que levar isso em consideração também. Não, bacana, bacana. Eu tô vendo uma galera conhecida chegando aí, o Lucas Anetti também, que é a mesma profissão do Diegão, né? Ele tinha que estar aqui no meu lugar, dar aula. O bicho tá bombando aí. A Rafa também tá aí, a Eliette também entrou, então a galera aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, você falou da questão do cara chegar, e eu vou até aproveitar, quem está assistindo aí, aqui na Jornada do Empreendedor, a gente está falando sobre marketing. Então, eu vou aproveitar aqui que o Diego falou uma coisa séria, o cara está chegando, você fez um anúncio, né? Está chegando lá 100 leads por dia. Se você não tem estrutura para poder administrar esses 100 leads, você está investindo dinheiro e perdendo, inclusive, à toa, né? E perdendo, inclusive, a confiança daquele cara que chegou e foi mal atendido. Então, assim, vê a live lá de terça-feira, que foi com a Ciane, que a gente falou sobre WhatsApp, tá? Vai te ajudar. E na sequência da Jornada do Empreendedor, possivelmente daqui a 2 semanas, a gente vai entrar na área comercial e vamos falar com o Vitor Baesso aqui também, que é o cara que também vai conseguir... É o cara que chegou e é com ele, né? O Diego manda, o Lucas aí manda, chega no Vitor, ele estrutura dentro da empresa. Nós vamos bater um papo com ele, ele aceitou também estar presente com a gente aqui. Então vai ser bem legal essa continuidade. No WhatsApp tem aí os robozinhos, né? Para poder auxiliar esse contato a gente tem esse contato inicial. A gente falou muito sobre isso também, né? O robô não ser um traidor pro cara, né? O robô não ser aquele negócio que atrapalha o cliente. Então, o robô, a empresa, não é qualquer empresa que pode ter um robô, ela precisa estar estruturada também. Né? O robô ajuda, mas precisa ter uma estruturação mínima, inclusive do que o robô vai responder para a pessoa. Então, às vezes, o cara fala assim, eu quero automação. Perfeito. Aí a gente vai fazer a configuração para ele aqui na beta, né? A gente vai fazer a configuração para ele, o cara, mas eu não sei, você tem a jornada do cliente? Ele não tem nem a jornada, sabe? Na hora que o cara tá rodando e tal. Então, ou seja, não adianta, vamos parar, estruturar o seu script, aí a Ciane, né, que entra, coloca o script ali bacaninha, e aí, se for no orgânico, o cara conseguir com alguém atendendo, beleza. Se deu volume, ou seja, isso é bom. Vamos fazer até uma linha aqui agora. Antes de contratar o Diego, antes de contratar o Daniel, primeira coisa, contrata a Rafaela, né, para poder fazer a identidade visual, contrata a Ciane. Olha para você ver como é que a linha ficou legal. Contrata a Ciane para poder estruturar no orgânico o que você vai escrever para o seu cliente quando ele chegar pelo WhatsApp. Na hora que chegar pelo WhatsApp, você contrata o Vlad para poder fazer a sua porta dos fundos, o site, né? Depois você vai contratar o Daniel para poder preparar para a escala. Na hora que preparou para a escala, o Diego vem, abre a porteira, né, Diego? Olha, ficou legal ainda, rapaz, ficou certinho. É uma linha do tempo, realmente, ali você está abordando a jornada do empreendedor. Jornada do empreendedor, exato. Está iniciando, vai dar um passo de cada vez. Muitas vezes é difícil sair fazendo tudo junto, até porque exige
né? Óbvio, investimento e problemas acontecem no meio do caminho, então tem que ir fazendo esses ajustes e fazendo esse passo a passo, porque senão pode passar o carro na frente do boi. E o Henrique tá aí, o Henrique da área de imóveis também. Ah, É, outro brabo de mas vendas aí. a gente fez uma automação para eles uma vez lá, ficou bacana o negócio. Legal. E por que que é jornada do empreendedor, tá, galera? Semana que vem, eu já vou deixar um spoiler, segunda-feira a gente vai conversar com o Noé, que é contador, então você que está iniciando, eu vou voltar lá no Gênese do negócio, né, que é a abertura da empresa e tal, vai vir Sérgio Cefai aí falando sobre contrato social, vai vir trabalhista, vai vir LGPD, então a gente vai falar um pouco da parte legal da empresa, da sua estrutura ali. Na sequência, como a gente já falou do marketing, né, e por que o marketing ele veio antes? Por dois motivos, que foi pelas votações ali no meu Instagram, e segundo, porque o marketing a gente também tem a ver abrangência como estratégia. Então, ou seja, no seu plano de negócio, o marketing tem que estar tem que estar ali dentro, inclusive. Para depois você fazer o plano de negócio, colocou a ideia que a gente está falando aqui, onde que você vai olhar, como é que você vai atingir esse mercado, e aí depois você vai colocar o plano de negócio, bate na porta do Noé lá para abrir a empresa, e a partir daí você vai voltar. No final da jornada, que eu vou te falar que como é uma jornada, ainda não sei nem quando vai acabar, porque a gente tem uma sequência de profissionais amigos aqui que vão ser convidados para falar, porque a gente tem muita área dentro de um negócio. O empreendedor precisa sim lidar com muita coisa, né? Então vai ser uma jornada nesse grande espaço de tempo aí. Daqui a pouco a gente começa a fazer tráfego na jornada, vai virar um evento presencial, e esse evento presencial aí já vai ser lá no Speed, né, Diego? Boa, isso aí. E eu tô falando com ele aqui sem falar nada antes. Cara, uma dica aí, até atropelando se tiver alguma pergunta, mas só falar antes, porque a gente está justamente tratando desses primeiros passos, né, do empreendedor aí, na hora que ele for começar a pensar em tráfego. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, já falei lá no BNI, nas nossas apresentações também, é a pessoa analisar se o tipo de produto dela ou serviço é mais de despertar interesse ou é mais de necessidade. Então, para ela dar os primeiros passos ali, é claro que todo produto e serviço você pode despertar interesse e pode também a pessoa procurar por necessidade. Mas acaba tendo uma balança mesmo. Às vezes um tipo de produto é muito mais por necessidade. Vamos dar um exemplo aqui. A Raíssa lá e o Thiago da Pega e Leva, empresa de moto entrega. Cara, dificilmente uma pessoa vai ver um anúncio no Instagram e vai falar, me deu vontade de mandar buscar alguma coisa. Mas, flores, a menos que o anúncio seja assim, mande flores agora para o seu pode inimigo. acontecer, é o que eu falei, tem as duas partes, mas é muito maior a chance das pessoas pesquisarem por isso quando elas estiverem precisando. Né? Então, a pessoa precisou fazer uma entrega, ela vai no Google lá, poxa, motoboy em Juiz de Fora. E aí ela faz uma pesquisa. Então, a pessoa entender isso aí vai conseguir direcionar ela se ela coloca mais energia, por exemplo, no Google, na rede de pesquisa, ou se ela coloca mais energia numa rede social com anúncio, por exemplo. E energia, que eu digo, é tempo e dinheiro, basicamente, porque é quase a mesma coisa. Mas é uma sacada que às vezes a pessoa não pensa. Fica, como eu falei, entra na onda, na empolgação, todo mundo anunciando no Instagram, e tá que bota dinheiro lá. Só que às vezes o tipo de serviço, o produto dela, as pessoas estão pesquisando pra caramba no Google, né? E é muito engraçado, acho que tudo isso que você falou se resume numa pergunta que o empreendedor precisa fazer. Eu preciso ir atrás ou eu preciso ser encontrado? Né? Primeira coisa. Porque, embora possa parecer que é a mesma coisa, todo empreendedor precisa ser encontrado, né? Só que você vai olhar o seguinte, quando eu falo eu preciso ser encontrado, as pessoas que me contratam buscam ou as pessoas que me contratam, elas são abordadas? É o que você falou. Então, é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, como negócio. O Henrique falou aí, bom pensamento esse daí, estou pensando para imóvel como moradia. Henrique, você explica melhor, isso aqui eu não entendi, não. Mas, como moradia, não entendi.
Explica aí, Henrique. É, Henrique, pesquisei. É porque as pessoas, por exemplo, no caso da Beta Marcas e Patentes, vou dar um exemplo aqui, Diego, porque muitas das vezes a gente é procurado, né? A Sim, grande maioria das vezes. Só que, por outro lado, a gente também é importante estar no Instagram, porque muitas pessoas ainda não sabem. isso Então a aí. gente tem que ensinar que a pessoa tem a dor. E aí a gente tem que ir até as pessoas. Então são dois investimentos aí que a gente precisa estar nas duas pontas, Isso né? aí. A pessoa quando descobre a dor ou a pessoa quando ela ainda não sabe que tem. A gente tem que apresentar essa dor aí para elas, né? Quando esse nível Enquanto, de consciência dela já está maior, ela já sabe da dor, ela vai atrás da informação, obviamente ela está mais próxima do momento de decisão. Ela sim, sabe que ela precisa daquilo, né? E ela está indo atrás. O Henrique falou que do comentário do Diego, necessidade ou desejo, interesse. é por Caso de causa dessa imóvel, eu acho que questão de pode ter buscar, né? das duas formas. Das duas formas. E cai nisso que eu acabei de falar. Se ele quiser focar mais na pesquisa, das pessoas que já estão procurando por aquilo, né, óbvio que o lead que chegar já vai estar meio caminho andado. A pessoa já está bem propícia, né, propensa ali a fazer essa contratação. Mas também existe o lado de que anunciou ali no Instagram ou outra plataforma, para a pessoa olhar e falar assim, caraca, esse imóvel aqui está uma baita de uma oportunidade. E aí ela ir para Ou cima. então mostrar, através do Instagram, mostrar que é uma oportunidade, né? Exato. Tem muita gente que ainda não sabe, nunca pesquisou sobre compra de imóvel, por exemplo, dando o exemplo aí dele, é que não sabe, às vezes, quais documentações precisa, qual que é o mínimo de mensal por mês. A gente fala, vou comprar um imóvel de 300 mil, de 2 milhões. Não, cara, às vezes você tem um salário de 2, 3 mil, mas você tem um lastro por ser funcionário público, então isso você tem que informar pro cara, que às vezes ele não sabe, aí você tem que estar no Instagram. Para dar uma educada mesmo no público e muitas vezes pegar ali até a lista de objeções, né, do seu público-alvo, entender o que a pessoa tem de dificuldade para tomar a decisão, e usar os anúncios, o conteúdo ali para poder ir quebrando essas objeções, né, para poder mostrar para as pessoas, falando, olha, isso aí que você está falando, usando como argumento para não comprar, poxa, olha esse outro cenário aqui, estou te apresentando, pode ser interessante. Então tem esse É lado aí para bacana. explorar. Às vezes você investe num tráfego para poder rodar um formulário de pesquisa, né? E outro ponto aí, avançando. A pessoa fez um anúncio, seja ele no Instagram, rede social e tal, ou lá no Google. O que acontece muito é que as pessoas, às vezes, enviam o cara que clica, o usuário ali, por exemplo, para a homepage de um site, para essa página principal. Principal. E, cara, o Se usuário, perder. João, você tem que facilitar a vida da pessoa. Não vai ficar caçando as coisas dentro do seu site. O ideal é que você mande para uma página específica. Aqui no termo aí do marketing, a gente chama de landing page, né? Que é uma página de pouso ali, uma página de vendas. E o ideal é que essa página tenha uma forma de conversão, que é aquilo que você quer, né? Se for um produto que você está vendendo, a pessoa vai ter ali no final ali da página, né, distribuído nela ali, uma forma de comprar. Pô, teu botãozinho lá comprar, mostra os benefícios do produto e tudo mais, comprar. E se a pessoa, por exemplo, está precisando de um contato, né, é algo que tem uma venda um pouco mais complexa, ela vai captar aquele lead ali, seja através de um formulário, um botãozinho para poder chamar, por exemplo, no WhatsApp. E aí, só que a partir do momento que você coloca um monte de outra coisa para a pessoa clicar, já tira a atenção dela, né? Você bota num site, por exemplo, com um menu lá com um monte de opção. Ela vai cair ali e pode ser que perca o objetivo, que na verdade é a pessoa clicar para poder entrar em contato com você. Então isso já é Por dois uma dica motivos, né? interessante. Não, essa dica é essencial. E a gente falou isso na live lá com o Vladimir, sobre a landing page. Faz todo sentido, porque você, dentro do marketing, inclusive, está falando sobre isso, né, Diego? O dilema da escolha. Quando você dá muita opção para uma pessoa, a pessoa fica Sei. perdida. E você já gastou para poder colocar o anúncio lá. Você trouxe esse cara. Você tem que fazer igual o boi mesmo. Você tem que colocar ali, cara, landing page, a gente pensa no funil. Página de aterrissagem, se o cara vai chegar ali, informação e CTA, assim, a cada informação um CTA. Tem que, Sei. e se interessou com aquele assunto, ali ele já tomou a decisão, tem que ter um botão de rápido de contratar.
Aí ele desce, não, ainda não tomou maduro. Ele desce, viu uma prova social, botão de contratar. Isso Desce aí, mais um pouco que ainda não está maduro, né? Bônus. isso aí. Agora eu estou pronto. E aí vai para o CTA. Então, isso é bem interessante, esse tipo de estratégia também. E o empreendedor que está sozinho, Diego, hoje, é, que possivelmente a grande maioria das pessoas aqui na nossa live, né? Como é que ele pode tomar uma decisão? Existe uma forma de conversar com você e você dá para ele um caminho? Como é que é? Cara, eu acho que eu tô aberto aí para poder trocar ideia, igual eu falei. Boa parte das situações e oportunidades eu acabo fazendo uma antivenda mesmo, porque às vezes a pessoa não está no momento. E aí prefiro falar com ela, não, peraí, estrutura um pouquinho mais, né? Cuida um pouco mais da sua estrutura de atendimento, de conseguir absorver aquilo ali que tá entrando, para depois você dar esse passo. Então é muito encaixar nessa jornada aí. E estou à disposição para poder trocar ideia, bater papo. Acho que uma conversa inicial ela sempre tem que acontecer para poder, sem compromisso nenhum, só para poder entender o cenário da pessoa, em que momento que ela está. Né? E isso aí é sempre bom fazer, porque acaba que dentro disso aí a gente acaba dando algumas dicas mesmo, que vão até além do tráfego, uma visão mais comercial assim da coisa, ou de marketing mesmo. E também, o que a gente gosta, né, Daniel, fazer conexões. Às vezes a pessoa está precisando de um tipo de profissional ou uma empresa, alguma solução para poder primeiro estruturar. Então foi o que você falou, na hora que eu identificar lá a pessoa, poxa, ela não registrou a marca dela, não tem nenhum um site, uma página, uma landing page onde enviar o clique ali, eu vou conectar com o Daniel, vou conectar com o Vlad, vou conectar com a Rafa que cria logomarcas, enfim. Então, isso aí eu acabo fazendo mesmo, é o que a Henriette falou que é a venda futura. É isso mesmo, pô, tem que primeiro pensar em ajudar, né, para depois pensar em venda. Olha o Diogo aí, ó, meu YouTube tá esperando Puxou sua você orelha aqui. aí. Boa, Diogão, vamos que vamos. E, Diego, cara, antes da gente encaminhar para o final, tem alguma consideração que você quer fazer? Está aberto aí até para a galera que a gente às vezes não abordou aqui no bate-papo e botava na sua linha Eu aí. até fiz uma colinha aqui, cara. Tem um ponto que eu acho que é legal as pessoas atentarem, e é mais uma vez, preparar para quando você for fazer um trabalho mais profissional. Tentar manter o mínimo possível de controle de atendimento e de cadastro de clientes. Então, assim, poxa, chegou a oportunidade, né, ainda que seja um prospect que você não conseguiu converter, e também aqueles clientes que você converteu, é importante você ter um cadastro com os dados dessas pessoas, né? Ali básico que seja nome, e-mail, WhatsApp. Por que isso? Lá na frente, a gente consegue, dentro do tráfego, criar públicos específicos lá dentro. Então, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu tenho uma lista de 100 clientes, 200 contatos, enfim. Eu consigo pegar aquela lista, subir na plataforma ali do Meta e criar anúncios específicos para essa lista, né? Desde que eles identifiquem ali, o Meta identifique que esses usuários estão ali dentro. E também uma coisa mais avançada um pouco, que é o que eles chamam de lookalike, né? Em inglês, seriam públicos semelhantes. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela lista, entender o comportamento daquela lista e exibir os seus anúncios para pessoas que se pareçam com aquela lista. Então, as chances de você conseguir entregar um anúncio para o público correto acaba sendo muito grande. Né? Então, a gente tem dois pontos aí. O primeiro é esse, é você entregar um anúncio para pessoas que têm um comportamento parecido com a sua lista, o que já é muito bacana. E o outro ponto é você trabalhar o upsell e o cross-sell. Né? O que é isso? A pessoa te contratou um serviço. Você pode oferecer outro tipo de serviço para o seu cliente. O caso do upsell, você contratou A, você vai lá e oferece para ele o B. Oi? Eu estou vendo o O cara telefone. contrata. Eu já coloquei
o meu no modo avião aqui. Quem você contratou o A, e aí o upsell é exatamente falar, cara, já que você contratou A, isso aqui faz sentido para Isso você. aí. Né? O upsell é isso, é bom conceituar nesse sentido e conceitua o cross-sell aí, Diegão. O cross-sell é como se você estivesse vendendo um outro produto complementar, entendeu? O upsell, isso também varia o conceito, algumas pessoas abordam de forma diferente. O upsell é o up, né? Você vender algo mais caro, um adicional e tal. Aumentar o ticket. E o cross-sell é talvez oferecer um outro produto, né? Então, você já tem a confiança do cliente. A pessoa já comprou de você, já quebrou aquela barreira inicial, ela, né, sabe que você presta um bom serviço, que o seu produto é de qualidade. Cara, as chances de conversão ali são muito maiores do que você ficar batendo cabeça, às vezes, procurando captar novos clientes, né? Investir uma grana pesada para poder iniciar aquela fase de convencimento, confiança e conversão em venda. Então, muita gente esquece disso. Poxa, eu tenho uma base de clientes onde esses clientes podem gerar mais vendas, seja através deles próprios ou até um reforço disso aí para indicações. Né? A partir do momento que ele sabe que você tem outros produtos disponíveis, outros serviços que também podem ajudar ele, mesmo que ele não adquira, ele vai poder indicar um amigo ou informar isso para alguém. Então, essa dica desse passo atrás aí para a pessoa manter um cadastro dos clientes dela, ela também é muito importante. Porque se ela fizer isso desde o início, na hora que ela chegar lá na frente e for fazer um trabalho de tráfego e entregar para o profissional essa lista, nossa, isso é um sonho, cara. Tem muita gente que não tem. Chega para a empresa e fala, cara, você tem uma lista dos seus clientes aí, um cadastro? Não, não tem. E é bacana aqui, igual eu tô te falando, é muito bom quando a gente está fazendo um trabalho sério, um conteúdo legal, porque tudo que você falou aí, a gente abordou, inclusive na terça-feira, com a Ciane, que a gente falou muito, antes do tráfego, tem muita gente hoje gastando errado no tráfego, como você mesmo trouxe, sentado em cima de uma base de 5 a 10 mil leads, que não fala leads, na verdade clientes, né? E que esse cara nunca fez remarketing com o cliente. Então, se ele pega aqueles 10 mil, 5 mil clientes, faz um trabalho interno, essa pessoa começa a ter um retorno financeiro extremamente alto, é uma mina de ouro. Inclusive, o Conrado Adolfo fala muito sobre isso no 7Ps. Eu já fiz uma imersão com ele fala muito sobre isso. E ela, inclusive, trouxe, nós estamos atendendo em conjunto uma empresa de autopeças em Juiz de Fora, que já está tendo um retorno assim, de 30 mil mês, utilizando uma base fixa. E aí ela vai pegar o tráfego para poder coletar mais necessidades para ela ver como ela vai atender a base e depois gerar isso que você está falando. Então, muito bom para essa convergência de informações que deu aqui. Né? Então, assistam aí a live de terça. Muito bacana, essa ideia foi top e faz todo sentido e não é mentira. Tem muita empresa hoje fazendo tráfego desordenado, porque está precisando vender, 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 e esquece de olhar dentro, cara. Dentro você faz um trabalho legal, você roda aí NPS primeiro, para saber como é que você está, exatamente para você fazer um tráfego melhor, porque o cara vai te falar o que está errado no seu negócio, como é que ele foi mal atendido, o que é aquilo. Eu identifiquei recentemente problemas no meu negócio, que eu precisei corrigir, basicamente por feedback de clientes. Uhum. E aí a gente dá uma melhorada. Imagina se eu faço um anúncio e recebo uma demanda disso, e esse ponto negativo, que ponto a melhorar que estava no meu negócio, que o meu cliente me disse, tivesse ainda errado, eu teria um problema sério de tráfego. As pessoas, muito pelo contrário, elas não comprariam de mim e ainda não me indicariam. E eu falo muito, quando eu faço o anúncio, quando eu vendo para um cliente, eu prefiro inclusive ligar hoje em dia, né? Tem aqui a Carol, acho que ela que está online aqui, na compatibilité, né, que é assessoria contábil. Primeira coisa que eu faço quando o cliente entra em contato, eu ligo para ele. Eu preciso escutar, eu preciso que ele transmita, que ele tenha essa confiança em mim. Né? Então, ele vem pelo tráfego que seja, ou vem por uma indicação, eu preciso me ouvir. E eu ouvir a voz deles para já criar aquele primeiro vínculo. Então, assim, isso é muito bom para você não queimar o filme. A gente tem que olhar sempre os 5 clientes que aquele nosso cliente vai nos trazer no futuro. Isso aí. Você citou sobre a autopeça, o Luciano Matos estava aqui na live, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar, que é um baita no resultado do trabalho dele. Ele faz esse trabalho com clínicas médicas, e clínica médica, cara, para isso é absurdo, principalmente voltado mais para a parte ali
de estética, que hoje está muito em alta, né? Usar a própria base de clientes. Então, ele conseguiu o resultado com um cliente, foi um baita case dessa estratégia, pegar as pessoas que já estão dentro de casa e fazer um trabalho em cima delas. Às vezes a pessoa está em casa, tipo assim, ela tem que fazer um procedimento de novo dali a 6 meses, um ano, que seja. A pessoa esquece, cara, tem um monte de coisa para fazer, mas a partir do momento que Manutenção. você tem um controle disso, uma organização, e vai atrás, faz esse follow-up, lembra essa pessoa, poxa, vai falar, nossa, é mesmo, estou precisando fazer. Ou seja, é só aquele empurrãozinho que faltava, que você muitas vezes está ali sentado em cima dessa lista que você falou e não trabalha ela. Exatamente. E clínica odontológica, eu tenho um conhecimento um pouco maior sobre isso e faz todo sentido, porque muitas das vezes o retorno do paciente é 6 a 8 meses ou um ano. E às vezes, se você não faz nenhum tipo de conversa, de interação com ele nesse tempo, o cara está suscetível demais a ser abordado nesses açougues aí na rua e vai fazer o trabalho lá, cara. Vai fazer o trabalho lá e você perdeu o seu cliente. Ou procrastinar, a pessoa deixa para depois. Um pouquinho que gosta de ficar indo em dentista, enfiando aquele trem na boca. A pessoa vai largando para lá. Mas a partir do momento que você faz um trabalho de atrás... Tem que usar o tráfego, inclusive, para poder tirar o medo do dentista. É isso aí, Diegão. Cara, obrigado, tá, pelo tempo aqui. Poxa, teve muito insight legal, teve muito. Eu queria deixar aberto aqui para você, inclusive, falar. Nós temos irmãos de canais de podcast, né? Queria que você falasse um pouco do seu aí, do Pega para Fazer. Ah, legal, legal. Então, a gente tá aí com a segunda temporada do Pega para Fazer. Aí na minha bio tem o arrobinho aí. E a ideia é levar empreendedores, pessoas que têm histórias aí inspiradoras, trazer insights, assim como o Daniel e o Sérgio fazem também muito bem lá no podcast deles. Eu acho que quanto mais a gente ouvir histórias assim, ter acesso a algumas informações de bastidores mesmo, que a pessoa acaba contando, eu brinco que acaba sendo aula ali, assim, às vezes você vê coisa ali, aprende coisa ali que no MBA você não vê, sabe? Porque fica muito naquela coisa teórica e tal. Ali não, ali você está ouvindo o camarada que está na prática lutando. E eu gosto muito disso. E até uma dica aí, eu fui essa semana me permite aqui um merchan para uns amigos. Eu fui no lançamento, agora vai ter um evento, a gente está falando aqui de tráfego pago, muito a ver com vendas também. O Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, vai vir em Juiz de Fora, dia 22 de junho, então acho que é 22 mesmo, tá? E procurem muito bom, evento Conecte-se. Então é uma forma assim também da gente divulgar iniciativas dessa forma em Juiz de Fora. Acho que quanto mais a gente se unir nesse sentido, melhor, todo mundo ganha. Então vai ser uma iniciativa muito bacana também. E lembrava aí, em agosto também vai ter o JF Summit no Terrazo, também um evento muito bacana. Eu tenho certeza que vai abordar esses temas todos aí para empreendedores. Eles estão criando uma programação muito bacana lá. E fica como dica aí também para todo mundo isso. Show de bola, Diegão. Então é isso aí. O arroba Pega para Fazer é o podcast do Diego. O nosso é o arroba _podcast_SA. Ambos falamos de empreendedorismo, com visões iguais e diferentes em alguns momentos. A gente busca cutucar um pouco mais ou um pouco menos cada um, e é bem legal, tá? Sigam lá. E, Diego, obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou aqui, foi legal. Hoje foi muito insight. Tá? E vamos para a semana que vem, segunda-feira, já vamos falar com o Noé Cortes lá, beleza? Maravilha. Diegão, obrigado pelo... Quando a gente chegar na época aí da disciplina da pessoa, a gente vai ter que conversar com você e com a Monique de novo. Bom demais, bom demais. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que participou aí. Vai ficar gravado aí, né, Daniel? Vai ficar gravado, eu vou te colocar de collab lá. Boa, que aí a galera assiste aí depois com o tempo também. Show de bola, gente. Um abraço. Valeu. Bom dia para vocês aí. Abraço.